Olá, meus amores dos anos iniciais. Eu sou a professora Adriana Maria e estou aqui para mais uma aula de língua portuguesa. O tema da nossa aula de hoje é normas básicas da ortografia. Então, fica aí ligadinho conosco. Tenho o privilégio de ter comigo aqui Késia fazendo, não é, sendo a nossa intérprete de línguas e sinais, tornando a nossa aula ainda mais acessível. Então, eu convido vocês a estarem ligadinhos, ficarem aí ligadinhos, porque a nossa aula já está começando. Existem 3 formas de vocês estarem acessando, tendo este acesso direto à nossa aula. Uma delas é pelo aplicativo do Educa Recife. E você se loga, não é? Aponta a câmera do celular de vocês, a câmera do celular de vocês para o QR Code aí que aparece, iOS, Android. E aí vocês podem pedir ajuda dos pais de vocês, dos responsáveis, até daquele vizinho, vizinha, aquela pessoa que é a sua mãe deixa como responsável por você, não sei, se tem algum caso assim. E aí você pede ajuda e assiste a sua aula pelo aplicativo ou pelo YouTube, que vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem, ou pela TV. E quando falo da TV, é muito importante a colaboração de todos na casa, não é? Então, na família, sempre tem irmãos, pais, avós, às vezes tios, tias, ou até mesmo alguém que não é um parentesco familiar, mas é alguém de confiança da família, que é a nossa mãe, nosso pai, né, o nosso responsável, deixa como responsável por nós, que ainda vocês, eu estou assim falando por nós, porque eu sei que vocês ainda são pequenos, pequenininhos não, pequenos, não tão pequenos, e aí precisa desse olhar, desse cuidado, e é tão bom ser cuidado, não é, por alguém. Então é maravilhoso estar em família, estar com pessoas que cuidam da gente. Então, espero que vocês estejam, sim, sendo bem cuidados e, nesse momento, sejam ajudados a ter esta aula que vai ajudar no crescimento de vocês. A nossa escola tem todo um grupo, sabe? Equipe. Qual a linguagem mais clara para vocês? Espero que vocês estejam tendo acesso assim, a essa linguagem, não esteja tão distante, não é, da linguagem da professora querida de vocês, que estará em breve aqui falando com vocês com um jeitinho especial que ela tem, com aquele jeito especial que vocês entendem, mas espero estar sendo clara com vocês. Então, essa aula, não é, ela se torna acessível quando é também transmitida pela TV. E aí, eu espero que vocês contem com esse apoio e estejam aí, não é, ligadinhos, conectados conosco, crescendo, porque, como falei antes, tem uma equipe trabalhando por trás dos bastidores, não é, como é na escola, não é, tem a gestão, coordenação, professores, aquela tia ou tio que fica no corredor dando aquelas orientações. Aqui dos estúdios Educa Recife, nós temos também toda essa equipe e tem aquela equipe da produção que transmite, né, faz com que essa aula se torne assim acessível ainda mais. E aí tem Cleito, Vanessa que fica ali, ó, dando as coordenadas para que vocês consigam ter acesso a essa aula, tá? Então essa equipe é maravilhosa. Então vamos lá. Seguindo os passos do conhecimento, construindo esse conhecimento de forma bem tranquila, nós vamos conhecer hoje essas normas da ortografia. Então, todo o conteúdo que é apresentado pela professora de vocês,
que hoje sou eu, tem algumas regrinhas, não é? Nesse aprendizado, nessa caminhada de construção de conhecimentos. Então, vamos aprendendo passo a passo, com muito cuidado, analisando, não é? Cada um desses conhecimentos que vai sendo transmitido, com muita paciência, vocês não se desesperem, porque a língua portuguesa, ela parece ser difícil, sabe? E eu não gosto de falar assim, vamos descomplicar essa linguagem, vamos tornar claro, não é? Mais direto. E aí vocês são inteligentíssimos e têm a capacidade de aprender essa língua de forma tranquila. Então fica tranquilo, se não souber, não é? Se surgir nessa caminhada, surgir alguma dúvida, nós que somos os professores e professoras, estamos aqui para tirar a sua dúvida, tá? Então pode ser tirada pelo chat, se você já consegue se comunicar através da escrita, ou se comunicar, essa dúvida pode ser tirada, você se comunicando com a sua professora que está presente lá na sala de aula da sua escola, ok? Vamos seguindo. Então, já descobrimos, não é, que assunto é hoje? Iremos estudar ortografia, como já falei 2 vezes, que o conteúdo, o tema da aula, o assunto é normas da ortografia. Então, vamos lá. E o que é ortografia? O que é que vocês acham? Vamos ao significado da palavra, não é? Ortografia, porque vocês estão nessa vibe de conhecer, não é? Descobrir as coisas, os significados. Então, por que não entender a formação dessa palavra ortografia? Alguém pode estar dizendo aí, professora, que palavra grande, não é? Ortografia. Se eu fosse contar aqui as letrinhas, ia gastar tempo. Não vou contar, mas vocês podem contar aí, tá? Então, do grego, não é? Na língua grega, nosso dicionário, não sei se vocês já tiveram acesso ao dicionário, nosso dicionário da língua portuguesa, as palavras, a maioria das palavras se originaram do grego e do latim. Vocês não se preocupem. Esse conhecimento já é lá na frente, tá? Só assim, para explicar essa palavrinha aí do grego, para vocês entenderem, tá? Então, no grego, orto, não é? Que é essa primeira parte, ou primeiras sílabazinhas aí da palavra ortografia, quer dizer correto. E grafo significa escrita. Então, ortografia, não é a junção no grego da palavra orto com grafo, tá? Traduzindo para a língua portuguesa, fica a palavra ortografia, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, não é? Que significa correto e escrita. Escrita correta, traduzindo na nossa linguagem? Então, quando estudamos a ortografia, somos ajudados a falar, mas também a escrever corretamente. Então, a ortografia, ela é realmente, não é, vista, colocada em prática quando estamos escrevendo. E vocês estão naquela fase belíssima de aprender a escrever corretamente, não é? A professora de vocês, o professor, de repente a mamãe, o papai que está em casa, ou a tia, ou alguém responsável, não é? Porque às vezes o nosso pai, a figura representativa do pai e da mãe, não é? A mãe não está no momento, o pai não está no momento, mas tem alguém aí que faz esse papel. E é essa pessoa que você deve ser muito grato, grata, porque essa pessoa também te ajuda, tá? Então a professora ajuda na escola, o responsável, a responsável ajuda em casa. E essa colaboração e construção de conhecimento e construção de afeto é muito importante no crescimento de vocês. Então,
Ortografia é uma parte da gramática que contém as regras e preceitos que ensinam a escrever as palavras corretamente, incluindo a pontuação. Então, em outra aula, vimos a importância da pontuação, né? O ponto final, a vírgula, onde é colocado o travessão, a interrogação, a exclamação, não é? Vimos todos esses elementos da pontuação. E aí, na ortografia, também é importante escrever as palavras corretamente e o uso da pontuação. Mas hoje vamos focar nas palavras. Nas palavras com S, esta consoante pode aparecer no início, no meio e no fim das mesmas. E aí o S sempre tem som de S, ou às vezes ele nos confunde, não é mesmo? Tem som de Z. Lembra aí de uma palavra que vocês falam que é escrita com S e tem um som diferente? Casa, não é? Casa escrita com S, não é? Mas tem som de Z. E aí, vocês querem estudar e aprender mais sobre isso? Continua aí, fica ligadinho nesta aula, porque estamos aqui para aprender. E aprender é muito bom. Então, construindo conhecimento, vamos ler e observar as palavras escritas com S. E aí vem o sapinho. Alguém aqui tem medo de sapo? E aí? São amigos do sapo? Nem sempre, né? É bonitinho lá de longe. Ou tem gente que não acha o sapinho bonitinho. Mas ele de pelúcia é bonitinho, né? Eu gosto do sapinho. Vocês gostam? Espero que gostem também o de pelúcia. O sapo no sentido real, não é? Aqueles que saem pulando lá, não é? E cantando. Agia o sapo. Que aparece lá no quintal ou na rua da gente. Aí eu não chego perto não. Se vocês chegam, tudo bem, vocês são corajosos e corajosas. Eu não chego. Então vamos lá, não é? Conhecer, observar a escrita da palavra sapo. Olha o sapo dentro do saco. Olha, vem outra palavra com S, saco. O saco com o sapo dentro. O sapo batendo papo. E o papo do sapo soltando o vento. E dá um trava-línguas isso. Isso é um trava-línguas. Olha o sapo dentro do saco. O saco com o sapo dentro. O sapo batendo papo e o papo do sapo soltando o vento. Eita, aí nós temos nessa construção, nós temos aí duas palavras com S. E vocês percebem que ao falar a palavra sapo, nós conseguimos ver a pronúncia. Sapo. Quando falamos o S no início, aí o som, não é? O som é diferente quando eu falo a outra consoante Z, não é? Que eu falei lá, S com som de Z, não é? Casa, parece que é escrita com Z, mas não é com S. Já na palavra sapo, percebemos que rapidamente esse som de S aparece quando falamos. Como também a palavra saco. Vocês percebem? Se eu falar zaco, tem som de Z. Mas eu falei zaco, nem ela é escrita com Z. Ela é escrita com S. Então, sapo, saco, não é? Nós percebemos, é escrito com S e tem o som de S, não de Z. Fica aí gravadinho na mente de vocês, não é? Na nossa mente. Aí eu gosto de brincar, na nossa cachola. Mas é a mente mesmo, tá? Vamos lá. Então, seguindo, nós temos aqui o próximo slide. Não sei, aconteceu alguma coisa aí, mas vai voltar daqui a pouco, não é? Então, eu garanto que vai voltar aí, vocês terão aí. Vamos passando para o próximo. Temos a palavra serra. E aí nós temos, tela cheia aqui, isso, obrigado, Cleiton. Diz assim, serra, serra, serra madeira do vovô.
Eu com a serra, você com a linha, serrando a madeira para comprar farinha. E aí já ouviram já esse trechinho, que parece uma musiquinha, né, de uma brincadeira. Vocês percebem aí, nós temos o S, nós temos o R aí aparecendo, não é? Bastante, mas como estamos falando do S, vejam, vou ler novamente com vocês e vocês podem ler comigo. Serra, serra, serrador, serra madeira do vovô. Eu com a serra, você com a linha, serrando madeira para comprar farinha. E aí, quem é que serra a madeira? É um serralheiro, que é um profissional, não é? Da marcenaria. Não sei se vocês têm alguém da família de vocês que tem essa profissão, que é uma profissão linda, não é? É uma profissão muito importante, porque ele com a madeira, ele faz mesa, cadeira, não é? E tantos outros objetos que nós temos, móveis que nós temos em nossa casa. Também eles fazem porta, janela. Esse profissional, ele é muito importante. E aí é interessante pensarmos nisso, que ele usa a serra, usa a linha para medir, não é? A fita métrica para medir a madeira, usa martelo e tantos outros instrumentos, não é? De trabalho lá na serraria. Vocês já foram na serraria? Vocês já conheceram? Se não, se tiver oportunidade, porque nem sempre temos uma próximo da nossa casa, se tiver, não é? Observa um pouquinho, dá uma paradinha lá e observa a ação desse profissional. Então o S aparece aí nas parlendas. Observamos algumas palavras escritas com a letrinha ou a letra S. Observe saco, sapo, serra, soltando, serrando, não é? E o que elas têm em comum? Vocês já sabem, porque vocês são muito inteligentes. É a letrinha S que está presente aí, não é? Fazendo o protagonismo, aparecendo em todas as palavras. E eu acho que vocês vão terminar essa aula assim, apaixonados pela letrinha S. Mas no nosso alfabeto tem outras consoantes. Também vocês vão conhecer todas. O caminho do conhecimento começou agora para vocês. Então se animem aí e fiquem ligadinhos nessa aula e nas outras que vocês terão, tá bom? Todas as palavras começam com a letrinha S. Então vamos ler. Cientistas e pesquisadores buscam, através de pesquisas, confirmar a existência de dinossauros com penas. Gente, com penas? Mas, como sabemos, esses animais foram extintos há milhões de anos atrás. E aí, vocês gostam de dinossauro? E agora eu sei que está aquela onda, não é? De camisa de dinossauro, não é? Vocês gostam de brincar, alguns de vocês gostam de brincar com dinossauros. E eu gosto do dinossauro, mas eu tenho medo. Alguém aí tem medo de dinossauro? Eu não queria ver, ainda bem que eles não existem, eles existiram há milhões de anos. Agora só temos acesso, não é, aos dinossauros como brinquedos ou nos filmes. Então, quem tem medo, fique tranquilo, tá? Porque andando pelo zoológico ou pela rua ou na floresta, não tem como encontrar mais dinossauro. Eu acredito que não, né? Mas não tem. Então, fiquem tranquilos. Dinossauro. A cor aí, não é? Não combinou muito, mas eu acho que vocês conseguem ver, não é? Os dois S's aí da palavra, não é? Então, nós temos aí quais letras aparecem antes e depois do S nas palavras dinossauro. São vogais ou consoantes?
Vejam só, quais são as letras que aparecem antes do SS? Então, nós temos a letra D, a letra I, N e O. Dino, não é? Dino juntando as vogais com as consoantes D e N, nós temos a palavra dino, não é? E aí o SS juntando com auros, que temos ali, não é? Depois dos dois S's, nós temos a letra A, U, R, O e S. Então, são vogais e consoantes, não é? Nós temos tanto antes quanto depois dos dois S's, nós temos vogais e consoantes. Vamos seguindo. Palavras com SS entre vogais apresentam o som de S. Então, eu coloquei aí um exemplo, não é? Assunto, assinar, e coloquei um exemplo. Quando a tia diz assim, assine seu nome na lista de frequência. E aí você vai lá e assina o seu nome do seu jeito, bem lindo, como vocês sabem. Então, a palavra, não é? A tia fala o assunto de hoje, como eu falei no início da aula. Eu falei tema da aula, mas eu poderia falar o assunto da nossa aula hoje, é normas da ortografia. E aí eu saí explicando o que era ortografia, não foi para vocês? E aí essa palavra assunto tem dois S. E quando falamos a palavra assunto, nós percebemos esse som de S, não é? Com som de S. Como assinar também, nós percebemos que tem som de S. Outros exemplos de palavras com SS entre vogais. Então, nós temos aqui a palavra assistir, bússola, vocês percebem a pronúncia? Assistir, bússola, classe, assunto, assinar, depressa. Vamos repetir novamente: assistir, bússola, classe, assunto, assinar, depressa. Então, percebem aí como estamos pronunciando o S com som de S? Treinando agora o S ou o duplo S. Missão. E aí, vocês acham que essa palavra tem S ou duplo S? Pássaro. Eu garanto que já tem gente aí respondendo, porque até já conhece. Pássaro tem S ou duplo S? Sala, a sala da sua casa. A palavra sala tem S ou duplo S? Eu garanto que já tem vários alunos aí já falando. Sacola, saiu, pressa. Quantas palavrinhas, não é, pessoal, com S? E aí, vamos descobrir as que só tem um S e as que tem duplo S ou dois S's. Então, vamos ver. Então, missão tem dois S, pássaro também, sala só tem um, sacola só tem um, saiu só um e pressa dois. Só que todos eles têm som de S mesmo, não é mesmo? Então, que bom repetir duas vezes. Ouvi aqui na língua portuguesa, falamos assim, uma redundância. Falei duas vezes, S mesmo, não é mesmo? Então, tem SS, só um S, e nessa colocação aqui, não é? Quando falamos a palavra missão, palavra sala, tem o mesmo som de S. Como faço para separar as sílabas das palavras girassol e urso? E aí? Fica os, só, não é? Então, fica um O com um S e depois o tracinho, o SO. E girassol fica GI tracinho, RAS, juntinhos, o tracinho e SOL no final. Então,
pratica aí direitinho, a aula fica pronta e vocês podem treinar, tá? Essa conjunção aí, essa junção de consoantes e vogais formando essas palavras. Então, fica aí mais uma vez, percebam, as letras S e S formam os dígrafos e devem permanecer em sílabas diferentes. E aí temos outros dígrafos, não é? Temos RR, e aí vai ser apresentado para vocês em uma outra aula, tá bom? Palavras com S com som de Z, como falei lá no início, não é? O grafema S representa principalmente o som de S, contudo, assume a pronúncia de Z quando aparece no meio das palavras entre duas vogais. Então, vamos ver como isso acontece. Então, nós temos aqui a palavra asa, escrita com S com som de Z. Casa, camiseta, corajoso, camisa, blusa, besouro. Então, nós temos aí palavrinhas, não é, escrita com S, mas tem som de Z. Então, agora é com vocês. Pesquisem em rótulos ou embalagens de produtos palavras com S ou duplo S, 2S. Escreva em seu caderno e separe essas sílabas, tá certo? Faça assim com muito carinho e comece a treinar sua ortografia. É muito importante, não esquece que quando tem dois S's, eles não ficam juntinhos, eles ficam separados. Se você guardar essa informação desta aula, você, olha, já caminhou bastante no conhecimento hoje. Eu fico muito feliz em saber que tem vários alunos e alunas na nossa rede que já sabem dessas normas e já estão praticando na sua escrita. Isso é maravilhoso, vocês são lindos e lindas. Então, a nossa aula, ela chega ao final. Eu agradeço a Késia que está aqui comigo no estúdio e a produção. E até mais, pessoal, é muito bom. Cleito e Vanessa aqui mandando coraçãozinho para vocês também, tá? Então, um abração para vocês e até a próxima. Não perde, vai lá no YouTube e curte as outras aulas que a professora deixou para vocês, tá bom? Beijão para vocês.